Meus amados, a paz do Senhor. Amém. Como é bom estar na casa do Senhor. Meus queridos, já que vocês estão sob os pés, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Nós iremos ler somente 2 versos. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Atos dos Apóstolos 9, 1 e 2. Enquanto você encontra, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que a nós é facultada, pela vida da Renata, pastor Edivaldo, por estar nos recebendo aqui. Isso é muito gratificante, poder estar aqui, ser presenteado pela presença do Senhor e poder estar nesta casa. Atos 9 diz-nos assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Somente isso, queridos. Poder sentar? Meus amados, eu tenho falado com Deus por estes dias que tenho vivido e tenho pedido a Deus para que nos dê a direção correta para conseguirmos trilhar o caminho dele. Tenho observado o contexto apostólico, o contexto patriarcal e tenho me preocupado por vezes como anda e como flui o contexto cristão no que diz respeito ao protestantismo na terra. Tenho percebido, por inúmeras vezes, que nem todos têm entendido o que diz respeito ao Evangelho de Cristo dentro da sua liberdade total. Nem todos compreenderam que Cristo ele veio para salvar e para dar vida a todos aqueles que estavam perdidos. Nem todos compreenderam que Jesus veio para esta terra porque não havia possibilidades do homem encontrar a liberdade a qual ele veio nos entregar. E isto me preocupa por vezes. Alguns dias atrás estive falando sobre a minha vida, sobre o que vivi e sobre as experiências que tive com Deus em relação à minha chamada, em relação à salvação, no que diz respeito ao ministério que Deus tem para comigo. Estive falando sobre isso na igreja em Cosmópolis, e eu comentava para os irmãos ali que quando Deus, ele aprove me chamar para poder fazer a sua vontade, eu relutei muito. Eu segurei muito para não fazer o que ele queria. Mas Deus assim queria fazer de uma forma em que homem algum poderia impedir. E eu observo muito a passagem de Paulo, a vida do apóstolo Paulo, a chamada do apóstolo Paulo, dentro de todo o escopo da sua mensagem. Porque Paulo também não queria. Eu não me comparo com Paulo de forma alguma, até porque não posso me comparar com o apóstolo Paulo. Quem sou eu para me comparar com este apóstolo? Mas eu observo que Paulo tinha tudo para poder ter fama. Paulo tinha tudo para poder receber glória e ser ovacionado. Paulo tinha tudo para poder fazer com que a vida dele fosse lembrada de uma outra maneira. Mas Paulo foi encontrado. E eu sempre digo que Paulo foi encontrado no caminho certo, na hora certa e no momento perfeito. E sempre costumo dizer também que nós não encontramos a Cristo. Foi Cristo que nos encontrou. Nós não recebemos a Cristo, mas foi Ele que nos recebeu. A Bíblia declara que se todos aqueles que o recebem são dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Entretanto, para poder receber a Cristo, foi necessário antes ele ter de passar pelo sacrifício salvífico no Calvário. Então nós fomos encontrados por Cristo. Quando Cristo morreu e deu brado no Calvário, declarando que estava consumado, naquele momento o poder do adversário tornou-se limitado. Naquele momento, a morte tornou-se limitada. Naquele instante, o inferno
foi cessado ou foi cerrado de uma forma direta. Porque Cristo declarou em alto e em bom som: não são mais seus, agora é meu. O que você achava que era seu inferno, agora eu declaro que é meu e do céu. Então vocês são do céu, eu sou do céu. Paulo relutou muito. Paulo foi um homem que estudou aos pés de Gamaliel, como é conhecido da história. Paulo, um homem cidadão romano, até porque Paulo, o nome dele é declarado por um contexto romano. Saulo, um homem que foi pedido a Deus, um homem que a mãe declarou em alto e bom som que suplicava e pedia um filho a Deus. E este filho foi entregue para viver um ministério sacerdotal, um ministério de juiz dentro do contexto do Sinédrio. Estudou, batalhou, labutou, podemos assim dizer, comeu livros, comeu pergaminhos. Teve dias em que ele não conseguia nem ao menos dormir porque pensava na mensagem que precisava decorar. Posso conjecturar que Paulo vivia diretamente e perfeitamente para o ministério a qual ele tanto queria ser colocado. Paulo tinha o desejo íntimo e direto de poder estar na sinagoga e estar no sinédrio e poder ser visto como um homem de respeito. Paulo tinha tudo para poder ser feliz. Paulo tinha tudo para poder ser alegre. Paulo tinha tudo para ter ausência de guerra. Mas eu quero agora mostrar para você que a felicidade que Paulo podia ter não era a felicidade que ele encontrou. Paulo poderia ser chamado como o homem a qual ele tanto buscou para ser, mas Paulo não poderia ter a paz a qual ele teve, porque Paulo não conhecia o homem a qual o chamara. Paulo labutou dentro do contexto da sua vida, no princípio da sua vida. Paulo trabalhou dentro do contexto dos estudos e foi forçado a decorar toda a Torá. Foi forçado a decorar todos os salmos e compreender o contexto dos atos proféticos e dos livros proféticos. Mas Paulo não entendia a essência do Evangelho. Paulo não sabia o que era o Evangelho em sua natureza, o que era o Evangelho em sua totalidade. Por isso que Paulo se levanta contra os escolhidos. Paulo se levanta contra aqueles que eram considerados do caminho. Observe que quando Estevão estava falando do amor de Cristo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e 7, e um pouco do capítulo 8, Estevão estava ali declarando em alto e bom som que Cristo era a solução, Cristo era o caminho, Cristo era a verdade e Cristo era a vida. Estevão declarava com muita veemência, com muita autoridade. Naquele momento levantaram-se contra Estevão. Levaram Estevão para poder ser julgado diante dos sacerdotes. Só que Estevão não teve medo. Estevão começou a declarar toda a palavra profética, a qual fora dita desde o princípio de Abraão até chegar os dias notórios em que ele estava vivendo. Deixou aqueles que o ouviam embravecidos, enravecidos, ao ponto de espumarem o canto da boca de raiva. Mas de maneira alguma Estevão estava amedrontado, porque quando olhavam para Estevão, Estevão tinha um rosto com a feição de um anjo. Observe que neste presente momento não se vê falar de Paulo, mas na hora em que Estevão é levado para ser apedrejado, Paulo estava ali olhando, e posso também declarar que Paulo estava ali dando a ordem e a autoridade para que eles levantarem as mãos com as pedras para apedrejarem Estevão. Só que tem um porém: com a morte de Estevão, o evangelho em Samaria fora apregoado. Com a morte de Estevão, o céu fora rasgado, porque ele declarou: eu vejo o Senhor à destra de Deus, aleluia, e este é o Filho do Homem. Estevão morre, ele é sepultado. Quando Estevão é sepultado por aqueles fiéis, Paulo começa a sua trajetória de perseguição. Perseguia, levava preso, torturava, matava, amedrontava. Paulo foi um homem homicida, mas Deus tinha um propósito específico com a vida deste homem, e este propósito era fazer dele um ganhador de almas.
E eu quero agora aplicar isto a você antes de continuar esta história. Você era a pessoa específica em que a sociedade declarava, não tem mais jeito. A sociedade afirmava, não tem mais solução. A própria família declarava, este vai ser perdido. Mas Deus no alto céu olhou para você e declarou, este é meu, este tem solução, vai fazer a minha vontade, vai fazer a minha obra e será um ganhador de almas. Inspirará gerações para mostrar que eu fui que formei, eu fui quem criei e eu sou aquele que educo e crio para ganhar almas. Paulo tinha tudo para ser ovacionado pelo homem, mas precisava ser levado para um ponto específico para esvaziar-se de si, para o céu ser enaltecido, o nome do Senhor ser glorificado. Paulo pede cartas para os líderes e para os responsáveis, ali dos sacerdotes, para descer a Damasco. Como a história mesmo menciona, Paulo desce com a intenção de prender aqueles que eram do caminho. Saulo, propriamente dito, com o seu nome declarado do grego, afirma que ele era grande, porque o nome assim o diz. Mas grande em tudo, em orgulho, grande em vaidade, grande em soberba, grande em autossuficiência. Saulo era grande, mas Deus precisava mudar esta circunstância. Um homem que tinha dupla cidadania, ele era judeu e ele era romano. Um homem que fora comprado a sua cidadania romana porque o seu pai era influente, o seu pai era um comerciante da época, poderia ter poder aquisitivo para comprar a sua cidadania. Um homem em que tinha poderes aquisitivos para poder passar por uma pessoa de uma plebe ou uma pessoa com menos poder aquisitivo e olhar com um olhar de desdenho. Um homem em que o grande homem, o orgulho humano, o antropocentrismo era vívido nele, só que este mesmo homem que declarara que perseguiria as pessoas em Damasco, desce a Damasco com sua equipe. Paulo, descendo a Damasco, caminhando para Damasco, no momento específico e no momento ímpar, Cristo encontra com ele. Eu quero afirmar, dentro do que diz a passagem que Paulo escreve, a segunda carta a Corinto, declara assim, ouvi-te em tempo aceitável, capítulo 6, verso 2, e socorri-te no dia da tua salvação. Hoje é o tempo aceitável e hoje é o dia da salvação. Paulo, quando desce para Damasco, esta palavra que ele mesmo escreve se cumpre na vida dele. E ele descendo para Damasco, um clarão, um brilho aparece para ele. E este brilho, junto com uma voz, declara, Saulo, Saulo, por que me persegues? Neste presente momento que ele cai em prantos, cai por terra, que ele cai de joelhos, que ele cai prostrado, ele declara, Senhor, e este Senhor aqui eu quero colocar uma vírgula para você entender. O judeu não tem por costume de declarar Yahvé ou Jeová por qualquer coisa. Ele não declara como o brasileiro, ai meu Deus, em todo momento. Para ele, declarar o nome Senhor ou o nome Yahvé é somente numa oração ou num contexto de uma ministração. O nome Deus, o nome Senhor e o nome Yahvé, para eles é sinal de honra e para eles não pode ser declarado de qualquer maneira. O nome Yahvé para eles é santo de uma forma extraordinária. E isto também é porque nós temos dentro do nosso contexto binário, na ordem do nosso DNA, também a sigla Yahvé. E é interessante se pensar neste escopo, neste contexto, que Paulo, quando fala Senhor, ele não declara Yahvé, ele declara Kyrios. Por que Kyrios? Porque Kyrios declara dentro de um contexto grego, Senhor ou propriamente Deus ou Jesus. Ou ele engrandece a pessoa a qual ele está falando. Mas ele fala Senhor dentro deste contexto Kyrios porque ele não sabia quem falara com ele. E ele fala Senhor, Senhor. O que queres comigo? O que ele afirma? Quem é Senhor? Ele diz o Senhor, eu sou Jesus. Quando Jesus declara, eu sou Jesus, aí afirma outro termo importante para você entender. É Jeová, porque Jeová, que do hebraico declara Senhor, Deus somente diretamente. Ele afirma, eu sou Deus a qual você está perseguindo.
Eu sou o Senhor a qual você está perseguindo. Eu sou aquele a qual você está perseguindo. Mas Saulo, entenda o seguinte: você veio ao encontro daqueles que estão seguindo o caminho, mas eu vou ao seu encontro para lhe mostrar que você pensava que era, você pensava que fazia, você pensava que podia, mas eu te afirmo, você não pode, você não faz, você não tem poder. Eu tenho o poder e o cetro da justiça está nas minhas mãos. Aleluia! Eu quero que você compreenda esta mensagem. Esta mensagem precisa estar gravada no íntimo da sua alma. A sua salvação fora decretada antes mesmo que você levantasse a sua mão em sinal de redenção. A sua salvação fora decretada antes mesmo que você pudesse tomar a atitude de decidir-se para Cristo. Não estou falando de predestinação em forma alguma. Eu estou falando de crucificação. Paulo afirma: estou crucificado com Cristo, é vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo quer dizer? Estou crucificado com Cristo. Quando Cristo fora crucificado, eu também morri com Ele. E quando Ele morreu, eu morri crucificado com Ele. Mas tem um porém: quando Ele ressuscitou, eu também ressuscitei com Ele. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Alai clomanto sebrenácia. Paulo começa a declarar: Kyrios, Senhor, ou afirma dentro de um contexto direto, Lorde, Mestre. Senhor, quem és? Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo, tremendo, perplexo e pasmo, preocupado com o que estava acontecendo, atemorizado. Vamos montar um cenário aqui para vocês entenderem. Você desce a Damasco, um lugar deserto, um lugar sem casas, um lugar sem moradia, um lugar sem residências, descendo a caminho de Damasco, a cavalo ou a pé. Do nada aparece um clarão. A Bíblia não afirma se era dia ou se era noite. A história não me dá base para compreender o horário específico que eles estavam caminhando para Damasco. Mas eu compreendo que este clarão foi tão forte, porque era o próprio brilho de Cristo, porque ele foi que apareceu para Saulo, naquele momento, em que ele caiu de joelhos prostrado, sem saber o que era aquilo, mas sabia que era algo espiritual. Quero colocar somente uma vírgula neste pensamento e nesta imagem que você montou em sua mente. Nós temos por costume querer entender o que Deus faz e como Deus faz. Nós temos por costume querer saber como Deus faz e o que Ele vai fazer. Se preocupe com isso não, querido. Somente esteja atento que Deus irá fazer, independente de como, independente da hora, independente do lugar, Ele vai fazer. Agora Saulo vê aquele clarão. Cristo aparece para ele. A voz fala com ele. Os que estavam com ele não vê o clarão, porque assim declara em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Ou melhor, veem o clarão, mas não ouvem a voz. Em Atos capítulo 22, na tradução NVI, declara que eles ouviam a voz, mas não entendiam o que estava falando. Para eles era uma voz diferenciada. Eu quero aplicar algo importante aqui, porque Paulo, ele era formado também no aramaico, falava fluentemente, que era a língua máter daquela região e daquela época. E eu posso aqui também conjecturar que quando Cristo falou com ele, falou no aramaico, ou no aramaico antigo, porque os mesmos não entenderam, mas Paulo entendeu muito bem o que Cristo estava falando com ele. Eu sou Jesus a quem você persegue. E agora, Saulo, vou transformar você no Paulo, porque Paulo é pequeno, Paulo é humilde, Paulo é simples, Paulo é aquele a qual quando manda fazer, faz. Paulo é aquele quando fala, vá para lá, ele vai. Paulo é aquele quando dá uma direção, ele segue. Paulo é aquele que anda no caminho perfeito, não vira para a direita, nem para a esquerda, nem olha para trás. Ele segue o rumo da sua trajetória para o lugar a qual fora direcionado. Este é Paulo.
Vou mudar o seu nome para você entender que eu sou o Jesus a qual você perseguia, a qual todos estavam te dando força. Você vai ser agora o perseguido pelo mesmo motivo que você perseguia. Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu penso dentro desta mensagem, e quero que você pense também da mesma forma comigo. Poderia muito bem Cristo revelar-se não somente para Saulo, mas revelar-se também para os companheiros. Poderia Cristo salvar aqueles que estavam acompanhando a Saulo naquele caminho, naquela trajetória. Poderia Cristo fazer uma salvação de uma forma universal ou global ou de uma forma plural naquele lugar. Mas Deus estava dentro da singularidade dele, querendo ir ao encontro de Saulo. Porque ele declara, antes mesmo do nascimento de Saulo, eu te escolhi. E quando eu te escolhi para ganhar gerações, ganhar nações, ganhar povos, tribos, e fazer com que seja um legado deixado para a vida seguirem e serem conquistadas pela forma a qual você trabalhou. As quais estão ao seu lado, você vai pregar o Evangelho. As quais estão caminhando contigo, você pregará o Evangelho. Por isso, não se preocupe se Deus está chamando somente o seu irmão, se você só conquistou até agora o seu pai, se você só conquistou até agora o seu amigo. Não se preocupe somente em fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, porque na hora certa Ele vai trabalhar no íntimo do coração daquela vida em que você está apregoando a palavra. Costumo dizer, usando as palavras do pastor Aguinaldo Betti, que pregamos primeiro para os olhos e posteriormente para os ouvidos. Quando apregoamos para os olhos, demonstramos, por exemplo, de vida. Quando falamos para os ouvidos, é porque já viram como vivemos e querem, desejam, sentem o prazer de ouvir a nossa voz, declarando para eles quem é o Jesus a qual servimos e por que servimos dessa maneira. Paulo, agora, dentro de um contexto direto, está cego. Não enxerga, só que ele enxergou a Cristo. Ele não vê, mas ele viu Jesus. Ele não pode contemplar a luz terrena, mas ele contemplou a luz celestial. Ele não pôde agora, neste presente momento, agora mais ver os seus companheiros para descer rumo a Damasco e precisou ser escoltado para ir até a casa de um homem na rua direita. Mas ele tinha visto o dono da vida. Não se preocupe, querido, com o que você vê no natural, se preocupe com o que você vê no espiritual. Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais para ver o céu, para contemplar o céu, para contemplar as maravilhas do céu, porque é do céu que você vai alcançar o melhor reservado para o vosso viver. O que a Bíblia afirma: buscai o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas anteriores que foram declaradas no Sermão da Montanha vos serão acrescentadas. O vestir, o comer, aquilo que você precisa de dormida, de morada, será acrescentado. Sabe por quê? Porque Cristo não deve nada para ninguém. Ao contrário, nós temos uma dívida eterna com o Senhor Jesus. E a dívida que temos, ela é impagável. Agora há um porém para pensarmos e observarmos. Se nós simplesmente amarmos a Jesus, já estamos pagando a dívida que temos com Ele. Simplesmente fazermos a vontade de Jesus, automaticamente estamos pagando o que Ele fez por nós, porque nós não poderíamos fazer. Se estamos hoje respirando, vivendo, caminhando e labutando para ver o bom andamento da obra, é porque um dia lá atrás, há 2000 anos e pouco atrás, houve o Mestre cravado no Calvário. Houve Cristo sendo ali ovacionado de uma forma a qual o homem pensava que era certo, mas o céu, declarando em alto e bom som, Ele fez o que era proposto, e agora as vidas serão resgatadas por amor do nome do Senhor Jesus. Saulo desce cego, chega até o local a qual é ordenado, e chegando naquele local, ele estava ali orando e não comia nada. É grato e é gratificante observar que ele já tinha o costume de orar. Porque o judeu tem o costume de orar e ele ora incessantemente. O judeu ortodoxo, ele para tudo o que está fazendo e se
entrega para o reino. Abre a Torá, lê o livro da lei, faz o seu momento devocional e volta à sua atividade cotidiana. No momento em que Saulo desce para Damasco e chega na rua direita, naquele momento ele passa a orar. E quando ele passa a orar, ele já não é mais o mesmo homem, porque Deus dá a ele uma visão. E a visão que Deus dá é que um homem vinha até ele para orar por ele, para que ele voltasse a enxergar. Deus fala ao coração de um homem chamado Ananias e declara para Ananias: levanta-te e vai à rua direita, chamada direita, na casa de Judas, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele está orando. Você vai orar por ele, Ananias, e quando você orar por ele, vou devolver para ele a visão. Restaurarei para ele a visão natural, porque já dei para ele a espiritual. Laicomanto sebreácia. Qual é a sua preocupação? Qual é o seu medo? O que está te afligindo que tanto você quer enxergar? Qual é o medo que você sente e declara em alto e bom som para Deus? Deus, eu não consigo ver aquilo que preciso. Eu não consigo ver aquilo que tanto busco. Deus declara para você nesta manhã: não se preocupe, meu filho, porque eu já fiz. Eu já trabalhei. Eu já transformei. Eu já mudei. Eu só não revelei porque não é tempo, e o meu tempo é perfeito. Quando eu permitir você enxergar, não vai ser pelo olho natural, pelos olhos naturais, mas será pelo olhar espiritual, porque o espiritual fará com que o seu natural seja mudado e transformado para vidas serem mudadas e transformadas. Lá, Clemanto, Sebreávia. Ananias desce e vai orar por Saulo, mas Ananias tinha medo, porque o homem tinha fama. O homem tinha fama de ser mau. O homem tinha fama de ser perseguidor, de ser torturador e tirar vidas daquele que seguia o caminho. Mas Ananias obedece. Ananias era um servo obediente. E ele vai até a casa de Judas, a rua direita, e ora por Paulo. No momento em que ele ora, as escamas caem dos olhos de Saulo. E ele começa a pregoar a palavra, a pregoar o evangelho de uma forma que ele nunca havia pregoado. Só que não foi de uma forma qualquer. Ele precisou ter a revelação do evangelho. Observe que ele não para na casa de Judas, pergunta para Judas. Ele para na casa de Judas e vai orar ao Senhor. Quando ora ao Senhor, Deus mostra Ananias para ele. Deus fala com Ananias, Deus vai e envia Ananias até ele. Quando Ananias ora por ele, caem as escamas dos olhos. Ele começa a pregoar o evangelho em Samaria. Mas naquele local em que ele estava, ele já começou a ser perseguido. Saulo faz o quê? Vai para a Arábia. E na Arábia ele passa 3 anos no deserto. E aqui eu quero que você pense comigo qual é o motivo do deserto em que vivemos. O porquê precisamos ir para o deserto? Qual é o motivo em que passamos por desertos aos quais achamos que iremos morrer e não é para a morte? O deserto é para esvaziar-se de si. O deserto é para esvaziar-se do homem interior e para encher-se de Deus. O deserto é para ser moldado e mudado e transformado para que a glória dele seja revelada. O deserto é para que você seja transformado e amadurecido e tenha estrutura para conseguir receber as afrontas do mundo em que vai ser lançada sobre a vida. O deserto é para transformar o vosso viver, o nosso viver, a nossa vida e a vossa vida numa vida santa, numa vida agradável ao Senhor nosso Deus. O deserto não é para lhe matar, o deserto é para lhe transformar, o deserto é para lhe moldar, o deserto é para trazer você mais para perto, para uma intimidade mais direta, para você conseguir falar com o Senhor e declarar para o Senhor: Deus,
eu estou aqui e preciso do Senhor. O deserto é para que aquilo que você tem de autossuficiência seja lançada por terra e você possa declarar para Deus: Deus, eu não posso, Pai, mas Tu podes. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Pai, eu não posso fazer, mas o Senhor tem poder para fazer. A cura está nas Tuas mãos, o poder está nas Tuas mãos, a restauração está nas Tuas mãos, a vida está nas Tuas mãos. Tu és aquele que pode e tem poder para tudo. Pai, eu estou no deserto, estou com sede, estou com fome, estou com frio, o calor está querendo me matar, fazer-me afligido a cada dia mais, mas Deus, eu estou aqui para poder receber do Senhor o melhor. Pai, entrega para mim, revela em mim, revela-se para mim e mostre para mim o que o Senhor quer. Isso é o deserto. Isto é o deserto. João Batista viveu anos no deserto, foi criado no deserto, cresceu no deserto, para quando for aparecer diante dos fariseus, declarasse em alto e bom som: arrependei-vos, raça de víboras. Tinha autoridade porque tinha Deus na vida. Tinha autoridade porque estava cheio de Deus. Tinha autoridade porque tinha se encontrado com Deus aonde? No deserto. É no deserto que você vai ter vitória, querido. Não é no momento de paz, no momento de ausência de guerra, não. É no deserto. O dia que a igreja não passar pelo deserto, ou parar de passar pelo deserto, se preocupe. Tem coisa errada. O crente vive constante provação e constante luta. Preciso correr. Saulo começa a se esvaziar de si no deserto. No deserto da Arábia, ele entende que ele é dependente totalmente de Deus. E eu pensei em casa comigo, lendo a palavra, Paulo poderia muito bem, ou Deus poderia muito bem ter chamado, por intermédio de Cristo, a vida de Pedro. Um homem que caminhou com Jesus e que já estava convertido. Um homem que caminhou com Cristo, receber o batismo com o Espírito Santo. João, que era o apóstolo do amor, que estava caminhando com Pedro, que subiu até a Porta Formosa, que oraram ali por aquele paralítico, que ele foi curado. Poderia ter chamado João, chamado Tiago, não somente o Tiago, que andava com Cristo, mas também o seu irmão. Poderia ter chamado, mas Deus, Ele chama quem Ele quer, queridos. E na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, faz como Ele quer, capacita quem Ele quer. Não chama o capacitado, Ele chama o incapaz. Ele não chama o desocupado, Ele chama o ocupado. Aquele que está atarefado é que Ele chama. Às vezes você diz: Deus, Jesus. Você fala assim para Deus na madrugada: Deus, eu não consigo porque eu não sei falar. Deus diz para você: abra bem a tua boca, porque eu falarei através da sua vida. Deus, eu não consigo porque eu não tenho fé para orar por aquela pessoa para ser curado. Não se preocupe, busque a minha presença, esteja na minha presença, porque assim serei contigo, farei através de você, e você será uma bênção, um canal de bênção para a glória do meu nome. Não se preocupe, porque eu caminho contigo. Simplesmente se entregue, se dedique, se renuncie a sua vida para viver por meio do Evangelho e para o Evangelho. Deus, eu quero estudar. Eu quero concluir a minha faculdade. Eu quero concluir, meu Deus querido, aquilo que comecei. Deus declara para você: você vai concluir, mas não se preocupe. Tire um tempo para mim. Tire um tempo para buscar a minha face, porque darei condições para você concluir o que você deseja. E ainda mais, aonde você está, você será um canal de bênção para abençoar vidas. Ande de forma a qual Cristo seja o cheiro suave em seu viver, e onde você passe, você inale este aroma lindo e perfeito nas narinas do povo, para que todos olhem para você e percebam que você é diferente. Mas busque somente a Deus e ande na presença de Deus. Paulo está no deserto. Paulo tinha muito conhecimento. Conhecia toda a Torá, conhecia todos os contextos históricos, os pergaminhos. Eu imagino como Gamaliel instruiu Paulo. Era uma instrução tão forte, queridos, que era separado um jovem para ser testado na idade de 12 a 14 anos. E quando ele era testado, se ele conseguisse não somente declarar, mas também explicar o contexto do Pentateuco e também os Salmos e os livros proféticos,
se ele conseguisse ser bem-sucedido, tivesse uma boa atuação, uma boa nota, ele era considerado como o 13º do Sinédrio para ser educado e substituir o mais velho. Um dos anciãos que seria uns que julgavam dentro do contexto do julgamento judeu. Paulo estava abalizado e capacitado para poder exercer a função naquele lugar. Paulo seria o homem da vez, mas Paulo fora encontrado. Eu quero frisar muito isso. Paulo fora encontrado no caminho de Damasco. E Deus me faz uma indagação e eu jogo ela para você. O porquê que quando você foi encontrado, você ainda se pergunta, Deus, por que eu? Deus, por que eu? Deus, tinha pessoas melhores do que eu. Porque eu fiz também essa indagação há anos atrás. E falava para Deus, Deus, por quê? Deus falava, não é porquê, é para quê. O porquê é meu, o para quê você tem que viver. O porquê é meu propósito, para quê? Para servir. O porquê é porque eu quero, o para quê? Porque você precisa. O céu não é para quem quer, o céu é para quem precisa, queridos. Guarde isso. O céu não é para quem quer, porque muitos querem o céu, mas o céu é só para quem precisa. Aquele que precisa busca, aquele que precisa entende, aquele que precisa entrega, aquele que precisa renuncia, aquele que precisa tem visão, aquele que precisa consegue observar o reino de uma forma mais ampla e faz com que o nome do Senhor seja glorificado. Deus tinha pessoas melhores ao meu lado. Aí Deus disse para você, eu quis você. E eu te escolhi lá no ventre da tua mãe. Quando você estava sendo gerado, sendo gerada, eu declarei, será minha, será meu. Caminhará comigo, fará a minha vontade, fará a minha obra, propagará o meu nome, entenderá que vidas precisam ser alcançadas, que o mundo será destruído, mas o céu será, aleluia, o céu será revelado e será preenchido pela glória de Jesus Cristo. Paulo não pensava que viveria o que viveu. Paulo não pensava ser um propagador da palavra e implantar igrejas na Ásia Menor. Paulo não pensava em ser aquele que debatia nas sinagogas juntamente com os líderes, com os inteligentes, com os intelectuais, com aqueles que compreendiam. Paulo não pensava em ser aprisionado, chicoteado, cuspido, precisar descer de um cesto para não ser assassinado. Paulo não pensava isso. Mas Paulo compreendeu o chamado. Paulo compreendeu a visão que Deus tinha para ele. Paulo compreendeu a obra que Deus tinha por meio da vida dele. Jesus declarou em alto e em bom som para Paulo, eu sou Jesus em quem você persegue, mas Paulo, transformo você naquele que não é mais aquele perseguidor, mas será o perseguido. Para por fim da vida, chegar a Roma e em Roma estar aprisionado, juntamente com um carcereiro, com um guarda. Só que em nenhum momento, em fim da vida de Paulo, Paulo desistiu. E pregava a palavra, escrevia as cartas das prisões. Paulo preocupava-se com as igrejas da Ásia Menor. Paulo estava tão preocupado com o reino que a vida dele não tinha mais valor algum. Paulo entendia que se ele não fizesse a vontade do Pai, era melhor morrer. Paulo compreendia que se ele precisasse se gloriar, teria que se gloriar de seus pecados, das suas mazelas, das suas dificuldades. Paulo tinha esse entendimento. Quando Paulo está em Roma preso, Paulo já sabia que seria tirado da sua cabeça. Paulo sabia que seria levado como oblação, como sacrifício. Mas eu quero aqui que você pense para finalizar. Paulo está em Roma. E Paulo está caminhando rumo ao martírio. E Paulo caminhando ao martírio e pensando no céu. Paulo caminhando rumo ao martírio e pensando na glória. Caminhando rumo ao martírio e pensando nas igrejas que foram implantadas por Cristo através da vida dele. Paulo indo rumo ao martírio e falando para os soldados, Jesus é bom, Jesus salva, reclei sobaiana, xerequiende. Jesus livra, Jesus liberta.
Paulo rumo a martírio, dizendo para o carrasco: olha, Cristo vai voltar, a igreja será arrebatada, precisa você se render aos pés de Jesus. Põe a cabeça sobre aquele lugar, olha para o povo e declara: Jesus, estou chegando. Perde a cabeça, é deixado como mártir, é deixado como um legado, mas em nenhum momento Paulo declarou: eu me arrependo de ter servido a Cristo. Em nenhum momento Paulo reclamou por estar sendo preso, por estar sendo prejudicado por um povo que conhecia o Evangelho. Não, pelo contrário, Paulo simplesmente louvava, exaltava, bendizia, engrandecia o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque ele sabia que Cristo morreu para dar vida para ele. E Cristo declarou no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, se não me engano, se não me foge a memória, declarou em alto e em bom som. Jesus fala concernente à ceia do Senhor. Ele fala assim, 22, ele declara: desejei muito, 22:14, muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, aleluia, reclama chudecaia, tomou e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e, havendo dado graças, partiu e declarou: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Paulo sabia disso, porque ele fala na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. O que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e declarou: este é o cálice da nova aliança no Senhor Jesus. Paulo tinha certeza. Meu irmão, eu quero que você tenha a certeza de quem te salvou, de quem te comprou. Eu quero que você tenha certeza da forma a qual você foi resgatado. Eu não contei aqui uma história, eu não narrei aqui um fato, eu narrei uma verdade. Porque hoje, se estou respirando, é porque Cristo assim o quis. Se hoje estou aqui falando com vocês, é porque Cristo assim o quis. Numa outra oportunidade, eu declaro o que aconteceu comigo, mas eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Para eu ser resgatado, passei pelo vale. Quando eu digo que é deserto, não é para matar, eu tenho propriedade do que estou falando. Quando eu digo que o vale não é para matar, eu também tenho propriedade do que eu estou falando. Quando eu digo que morrer é necessário para viver, eu também digo com propriedade, porque eu fui baleado e a bala que me atingiu me matou. Eu não passei pelo vale da sombra da morte uma vez, foi várias vezes. Sofri, padeci, gemi. Cheguei a orar e falar para Deus: não aguento mais. E Deus falar para mim: não, eu vou te mostrar o que você fez, o que você passou, onde você estava, onde eu estava. E tudo que passei e que vivi é para hoje eu poder ser testemunho e para falar para muitas vidas o que Deus faz e como Ele faz. Onde eu ando, as pessoas olham para mim e olham para a minha face, veem que eu não tenho um olho, e perguntam: o que aconteceu? E eu falo: Deus, eu te agradeço pela marca, que através da marca eu aplico o teu evangelho. Cada qual tem que ter uma marca, queridos. É necessário ter uma marca na vida para que a vida seja de uma forma que ande neste lugar e seja visto por todos. Seja marcado pelo Senhor Jesus. Permita-se ser marcada pelo Senhor Jesus e compreenda que é Ele que faz e não é nós que fazemos. Se coloque sobre os pés para que oremos ao Senhor.
Ah, Jesus querido, Pai de amor e bondade. Papai querido, eu oro pela tua igreja, Senhor. Eu oro pelos teus filhos, meu Deus. Eu apresento cada coração na manhã deste dia. Eu apresento, Senhor, os sentimentos, as emoções. Repreendo os medos, repreendo as tristezas, repreendo as decepções e frustrações. Eu ministro sobre cada coração, Senhor Deus, saúde. Eu ministro sobre a alma dos teus filhos alegria. Eu ministro, Senhor Deus, sobre a vida dos teus filhos, ó Deus Santo, a vitória. Não uma vitória como muitos estão falando, mas a vitória que vem do céu sobre a vida, para que o teu reino seja propagado, para que a tua obra, Senhor Deus, seja expandida e para que o teu nome seja glorificado. Aqui há muitos Paulos, aqui, Senhor Deus, há muitos Pedros, aqui há muitas Marias, papai. Aqui, Deus querido, há muitos Lucas, meu Senhor, que têm, Deus, o desejo de falar do teu amor e que entenderam, Senhor Deus, o chamado. Pai, eu quero pedir a Ti, para que o Senhor Deus dê sonhos para os Teus filhos, e que nestes sonhos haja revelação do trono da graça, que nestes sonhos o céu se manifeste, papai, e da forma como o Senhor falou com Saulo a caminho de Damasco, o Senhor venha falar com cada um deles, ó Deus, se revelando de forma própria e direta. Arroante clabaiosuie. Eu oro por este ministério. Eu oro pela vida da pastora Renata, pastor Edivaldo. Eu ministro sobre a vida deles a vitória. Pai, homem, quando a tua filha internada, Senhor, restaura a saúde dela. Conceda alegria, Senhor, ao coração da família. Fortaleça, papai, ela de forma especial e opera o teu milagre. Assim eu clamo, glorificando ao Senhor, te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Palmas para Jesus.